Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre as ferramentas usadas para o diagnóstico do autismo. É sempre importante destacar que o diagnóstico do autismo é clínico, não há um exame que possa detectar se a pessoa é ou não autista. Por isso, os especialistas se baseiam na observação dos indicadores de desenvolvimento, nos comportamentos, nas habilidades emocionais, sociais e cognitivas, além do histórico da pessoa. Ao longo dos anos, foram criadas ferramentas para sistematizar a forma de diagnóstico do transtorno do espectro do autismo. Lembrando que o diagnóstico e rastreio de autismo somente deve ser realizado por profissionais treinados e capacitados para isso. No vídeo de hoje, vamos detalhar algumas dessas ferramentas. Duas ferramentas muito importantes são a ADUS-2 e a DIR. Elas são escalas de avaliação que ajudam a identificar se a pessoa é autista. A ADUS-2, por exemplo, é uma escala de observação e o ADIR é uma escala de entrevista. Essas duas escalas devem ser aplicadas por profissionais capacitados nessas avaliações. Ambas conseguem mostrar o grau do autismo e se as intervenções realizadas pelos especialistas estão sendo eficientes, se há evolução no quadro. Então, elas são utilizadas tanto no diagnóstico inicial, no marco zero, e depois ao longo do desenvolvimento da pessoa. Com o ADUS-2 é realizado uma avaliação da comunicação e da interação social em pessoas com suspeita de autismo ou atraso no desenvolvimento. O ADUS-2 ele possui módulos específicos e cada um deles é apropriado para crianças e adultos também, de diferentes níveis de desenvolvimento de linguagem, podendo ser verbal ou não. O primeiro módulo inclui cenários que envolvem brincadeiras, rotinas e comemorações. Já o segundo módulo envolve conversas, demonstrações de tarefas, descrições de figuras, brincadeiras, leituras de livro. O terceiro módulo utiliza algumas das atividades do segundo módulo, mas também inclui desenhos animados, relatórios de conversas, uma análise emocional, desafios sociais e criação de histórias. O último módulo, que é o quarto módulo, ele é voltado para adolescentes e adultos verbalmente fluentes. Nele inclui discussões sobre discussões de história, trabalho, escola, livros, amizades, fala sobre solidão, relacionamentos, planos para o futuro. Então é um módulo mais complexo. Os comportamentos dos indivíduos são codificados usando um sistema de classificação de 0 a 3, de 0 a 3 pontos. O ponto 0 indica um comportamento típico. Já o ADIR, ele vem do inglês Autism Diagnostic Interview Revised, que na tradução livre significa entrevista para o diagnóstico do autismo revisada. Sendo assim, é uma escala de entrevista que é realizada com os pais ou os responsáveis pela pessoa com suspeita de autismo. Essa escala ela mede os comportamentos nas áreas de interação social, de comunicação, linguagem e padrões de comportamento. Então essa entrevista ela visa descobrir toda a história do desenvolvimento da pessoa, e pode ser realizada no consultório, em casa ou em outro ambiente. O especialista faz perguntas para identificar comportamentos. E após a conclusão da entrevista, ocorre uma avaliação que pontua de 0 a 9, de acordo com cada pergunta realizada. E assim o especialista consegue definir se a pessoa está dentro do espectro do autismo ou não. Outra escala de avaliação é o CARS, que é uma sigla em inglês, que traduzida significa Escala de Classificação do Autismo na Infância. É uma escala de classificação do comportamento com o objetivo de diagnosticar o autismo e saber qual o grau que a pessoa tem de autismo. Foi projetada para ajudar a diferenciar crianças com autismo daquelas com atraso no desenvolvimento ou com deficiência intelectual, por exemplo. O CARS, ele avalia e classifica a pessoa de acordo com alguns critérios. Por isso, os especialistas avaliam como que é o relacionamento com as pessoas, adaptação a mudanças, resposta visual, questões relacionadas ao medo e também à comunicação verbal. E no final também tem uma pontuação que, se a pessoa ficar dentro de uma pontuação, a gente vai saber se é grau leve, moderado, severo ou se ela está fora do espectro. Outra avaliação de diagnóstico é o GARS, que em inglês significa Gillian Autism Rating Scale. É uma ferramenta de triagem para diagnosticar o transtorno do espectro do autismo em indivíduos entre 3 e 22 anos de idade. Essa avaliação foi projetada para ajudar a diferenciar aquelas pessoas com autismo das pessoas com outros transtornos comportamentais.
Avalia-se itens que descrevem os comportamentos característicos, né, de pessoas com TEA, como comportamentos restritos, repetitivos, na parte de interação social, comunicação social, respostas emocionais, habilidades cognitivas e comunicação verbal. Por isso, o especialista consegue avaliar e saber a gravidade do TEA. Outra avaliação é o DSM-5, né, que é o Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais, que está em sua 5ª edição, por isso nós chamamos de DSM-5. Então, o diagnóstico do autismo ele é sempre baseado nos critérios do DSM-5, que foi elaborado pela Associação Americana de Psiquiatria, e ajuda no diagnóstico de diversos transtornos mentais. O DSM-5 ele classifica como autista pessoas com déficits em comunicação e interação sociais persistentes, padrões restritos e repetitivos de comportamentos, interesses ou atividades. E de acordo com o DSM-5, o TEA ele pode ser medido com base na sua gravidade, em nível 1, nível 2 ou nível 3. Né? O nível 1 são pessoas que necessitam de pouco suporte. No nível 2, que é o nível moderado, as pessoas necessitam de apoio, mas com menor intensidade do que no nível 3, que é o nível severo, quando a pessoa necessita de maior apoio, por ter um déficit considerado grave nas habilidades de comunicação, verbais e não verbais, ok? Avalia-se também se há déficit intelectual, de linguagem, alguma condição médica ou genética conhecida, outros transtornos do neurodesenvolvimento, enfim, tudo é avaliado. Bom, esse foi o vídeo de hoje sobre algumas ferramentas utilizadas no diagnóstico do autismo. Espero que você tenha gostado. Não deixe de compartilhar com outras pessoas e até o próximo vídeo.